Salve, salve, galerinha! Vamos nessa agora corrigir aí a prova de auditoria fiscal da Cefaz Amazonas, cargo de auditor fiscal, né? Achei uma prova bem tranquila, maioria das questões de nível fácil, algumas de nível intermediário, uma ou outra ali apresentando um pouquinho mais de dificuldade. Vamos nessa então? Sem mais delongas? Então vamos embora. Questão 35. Essa aqui era um pouco mais chatinha, porque cobrar, apesar da Lei Complementar 105 estar expressamente na prova, esse não é o trecho da lei complementar cobrado, não é aquele trecho usualmente cobrado, mas de qualquer maneira a gente teve a oportunidade de trabalhar, especialmente na nossa aula em PDF. De acordo com a Lei Complementar 105, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras, assinale a opção que não é considerada operação financeira. A única deste rol, né, ou dessas assertivas que não está no rol da lei, é a letra B de bola, aquisição por sociedade aberta de suas próprias ações. Dá uma olhadinha aí, eu sei que está pequeno, mas olha em vermelho aqui, ó, desconto de duplicatas, aquisições e vendas de título de renda fixa ou variável, transferência de moeda e outros valores para o exterior e operações de arrendamento mercantil. É o parágrafo 1º, artigo 5º da mencionada lei, gabarito, portanto, B de bola. Vamos embora. Com base na NBCTA 530, a amostragem auditoria assinale a correta. Essa aqui, fácil, né? Eu não gosto de falar fácil, porque eu sei que alguns colegas podem não achar fácil, mas assim, para ser bem justo, muito trabalhada em todas as nossas aulas, revisão de véspera, hora da verdade e tudo mais. Simbora, letra A. Na definição da amostra, o auditor deve determinar o tamanho suficiente, não é para eliminar o risco de amostragem, né? Nunca se fala em eliminação do risco de amostragem. O auditor quer quer reduzir o risco de amostragem a um patamar aceitável, quer administrar o risco de amostragem. B de bola está aí um dos trechos mais cobrados na história da humanidade pela FGV. Ao definir uma amostra, o auditor deve considerar duas coisas. A primeira está certa, a finalidade do procedimento. A segunda seria as características da população, tá? Então esse orçamento planejado aí está fora. A letra C também é errada. Falei isso umas 400 vezes ao longo da nossa preparação. A decisão nesse caso não pode ser baseada no tamanho da amostra. A decisão nesse caso é baseada no julgamento profissional do auditor. Letra D também frisei várias vezes que a banca gosta sempre de colocar essa mesma passagem. Não é que os itens, né, ou as unidades mais representativas vão ter mais chance, não. Está na definição da raiz de amostragem. Cada unidade de amostragem tem chance igual de ser selecionada, ou a mesma chance de ser selecionada. Ficamos aí com o gabarito, letra E. Muito tranquilo, né? O risco de amostragem que o auditor está disposto a aceitar afeta, obviamente, o tamanho da amostra, havendo uma relação inversa. Então, quanto menor o risco de amostragem que o auditor aceita, de fato, maior deve ser o tamanho da amostra, gabarito, letra E. 37. Aqui começa uma coisa que, no meu entendimento, é um certo problema. As questões 37 e 38, ele cobrou conhecimento da NBCTI 01, norma de auditoria interna que não estava prevista expressamente no seu edital. Mas tudo bem, as duas questões foram bem fáceis. E uma delas, a 38, eu até falei, olha, isso aqui não está no edital, mas a banca gosta muito, então... E a 37 também comentei, as duas, aliás. As duas, apesar de não estarem previstas expressamente no edital, foram amplamente comentadas, não só no curso, mas na hora da verdade, na revisão de véspera também. Ele está perguntando aqui dos procedimentos de auditoria interna. Em relação aos testes de observância, analise os procedimentos a seguir. Aí ele vai falar inspeção, verificação de registros, documentos e ativos tangíveis. Essa é a definição de inspeção, prevista na NBCTI 01. Observação, acompanhamento de processo ou procedimento quando de sua execução. Esta também é a definição de observação prevista na norma de referência. Investigação e confirmação também significa a obtenção de informações perante pessoas físicas ou jurídicas conhecedoras das transações e operações, seja dentro ou fora da entidade. E, de fato, como eu sempre friso, de acordo com as normas de auditoria independente já revogadas e também de acordo com a NBCTI 01, essas três técnicas elas estão associadas ou amarradas aos testes de observância. Então, no meu entendimento, o gabarito é letra E.
porque as 3 técnicas estão corretamente definidas e todas elas fazem, nos termos da norma de referência, fazem parte dos testes de observância. Gabarito, portanto, letra E. 38, essa aqui eu até brinquei, né? Eu falei, olha, isso aqui não está no edital, mas a banca ama de paixão as características das informações ou das evidências de auditoria previstas na NBCTI 01. E aí tem aquele nosso mnemônico que é meio bizarro, mas resolve, ó. As 4 características da informação. A informação deve ser adequada, a informação deve ser útil, a informação deve ser relevante e a informação deve ser suficiente. E aí, como é que fica? AME, A de adequada, M de melhor, né? E E de evidência. AME, ó, adequada, melhor, evidência. Útil é aquela que auxilia a entidade a atingir suas metas. Suficiente é aquela que é factual e convincente. Então, é factual e convincente. E relevante é aquela que dá suporte às conclusões. Relevante, suporte às conclusões. Ficamos com o mnemônico mais bizarro da história dos concursos. AME, sufaco, reco. Então, letras A, B, D e E corretas, nos deixando aqui como gabarito. Ele quer a exceção de 1, letra C de casa. Simbora. 39, essa aqui, no meu entendimento, foi uma das mais fáceis da prova, né? De acordo com a NBC-TA 500, o auditor deve definir e executar procedimentos que sejam apropriados às circunstâncias com o objetivo de obter evidência. Isso aparece na NBC-TA 500 e mais em 480 milhões de outras normas de auditoria. O que o auditor quer ao longo do trabalho de auditoria é obter evidência apropriada ou adequada e suficiente. Então aqui não tem margem para muito papo não. Gabarito, letra D de dado, tchau. 40, de acordo com a 500 novamente, blá blá blá, em relação à indagação e suas respostas. Questão interessante, hein? Essa é bacana. Eu acho que não é tão fácil assim, mas eu achei bacana porque não é, eu nunca tinha visto isso ser cobrado dessa maneira. Vamos lá, então. Então, ele está perguntando em relação à indagação. Letra A, devem ser formais e por escrito? Não necessariamente. A indagação também pode ser oral. Sempre falo isso, né? São utilizadas em pontos específicos que nada. A indagação é utilizada ao longo de toda a auditoria, uma das técnicas mais genéricas e amplas que a gente tem, né? Letra C, a avaliação das respostas às indagações é parte integral do processo de indagação. Está aqui o nosso gabarito. Trata-se de literalidade da NBC-TA 500 e nem se precisava conhecer, de repente, a literalidade, né? É claro que se o auditor faz indagações, ele indaga ou pergunta alguma coisa a alguém, parte desse processo vai ser avaliar as respostas obtidas. Beleza? Letra D. As respostas às indagações devem, olha que perigo, devem fornecer informações convergentes. Não, por vezes é até mais comum que uma resposta à indagação forneça alguma informação eventualmente divergente com outras informações obtidas pelo auditor. Então, falar que sempre deve ser convergente é um absurdo, além de não haver respaldo normativo. Letra E. Isso aqui eu falei na revisão de véspera, hora de verdade, etc. A indagação sozinha não fornece evidência da ausência de distorção relevante. Então, gabarito aqui, letra C de casa. 41. Essa aqui também, nível um pouquinho mais intermediário, né? É uma literalidade da NBC-TA 520, mas não tão cobrada. De acordo com a 520, se os procedimentos analíticos executados identificam flutuações ou relações inconsistentes com outras informações relevantes ou que diferem dos valores esperados de maneira significativa, o auditor deve examinar essas diferenças por meio de... Aqui é o item, salvo engano, é o item 7, agora de cabeça da NBC-TA 520, que fala que o auditor deve examinar essas diferenças justamente aqui, ó, com o que está na letra A, por meio de indagação à administração e da obtenção de evidência de auditoria apropriada. Aqui, cuidado, não é suficiente aqui, é uma passagem diferente mesmo da 520, é assim que ela fala, né? Obtenção de evidência apropriada e relevante para as respostas, porque, veja, ele indaga a administração, depois ele vai querer saber da resposta fornecida por ela própria, pela administração, tá? Então, todas as outras aí podem até não estar absurdas, mas não
estão aí de acordo com a literalidade da norma, muito tranquila nesse ponto, sem deixar nenhuma margem para outro tipo de resposta, gabarito letra A. 42 e 43 são questões, isso não é nenhuma novidade, né? Questões muito mais de contabilidade do que de auditoria. E aqui temos algum espanto com isso? Não, não temos, porque a gente tem aquela parte do edital que fala dos testes em áreas específicas das demonstrações contábeis. Aliás, essa 42, na minha opinião, foi a mais bem feita da prova. Ao realizar a auditoria das demonstrações de uma sociedade relativa ao exercício de 2020, o auditor constatou que no ano anterior, ou seja, 2019, o contador da empresa havia avaliado os ativos imobilizados constituídos por móveis e utensílios a valor de mercado. Valor de mercado esse, agora se liga, ó, maiores do que os valores contábeis. Tá bom. Se ele avaliou em 2019 o imobilizado por valores maiores do que deveriam estar, o imobilizado está, em alguma medida, avaliado a maior, tá? Segue a questão. Em 2020, a sociedade vendeu à vista os móveis que eram utilizados em seu escritório com lucro. Opa, então a gente tem aqui, ó, uma venda de imobilizado com lucro, tá? E aí depois os móveis ali e utensílios foram substituídos por novos adquiridos a prazo. Aí ele pergunta, o auditor pode concluir que nas demonstrações de 2020, o seguinte grupo estava subavaliado. Vamos lá, como é que é essa operação aí, né? Eu não vou nem me ater muito aqui aos aspectos contábeis. Vamos pensar no seguinte. Se em 2019 o imobilizado estava avaliado a maior, isso foi carregado para 2020. Né? Então pensa comigo. Pensa o seguinte, ó, o imobilizado era para estar avaliado por 1.000, eventualmente, e ele está avaliado por 1.500. Tá? Era para estar avaliado por 1.000, mas ele está avaliado na prática por 1.500. E aí ele foi vendido por 2.000, no meu exemplo hipotético. Se ele foi vendido por 2.000, cadê o lucro na venda? Ó, na prática, o lucro na venda vai ser 500, certo? 2.000 menos 1.500. Mas espera aí, isso é o que é. O que deveria ser? Deveria ser 2.000 menos 1.000. Ou seja, o lucro que deveria ser, no meu exemplo aqui, é 1.000, mas ele está efetivamente com 500. Então, o lucro na venda está subavaliado, o que vai ter uma consequente subavaliação quando esse lucro for levado ao patrimônio líquido, gabarito da questão, no meu entendimento, letra A. 43, o auditor realiza a auditoria do imobilizado, outra de contabilidade, mais uma do imobilizado. Não é à toa, geralmente quando cai isso, testes em áreas específicas, sempre não, mas via de regra aparece questão do imobilizado. Assinale a opção que indica o fator que deve receber maior atenção do auditor, pois influencia no cálculo do resultado. Aqui, ó, diretaço, letra D, de dado, no meu entendimento, apesar de ser uma questão de contabilidade, vida útil e valor residual. Por quê? Isso aqui influencia no cálculo da depreciação. Ora, e ele quer o que tem influência no resultado, você quando reconhece ali a despesa com depreciação, essa despesa com depreciação é levada ao resultado. Portanto, no meu entendimento, gabarito letra D de dado. E a última questão, essa dada, né, em vários momentos ao longo da nossa preparação, inclusive na hora da verdade e na revisão de véspera. Pode botar mais uma aí na nossa conta. No relatório do auditor independente, uma demonstração deve ser mencionada no parágrafo de outros assuntos. Assinale qual é a demonstração que é tratada não no parágrafo de opinião, mas no parágrafo de outros assuntos e por quê. A gente sabe que é a DVA e não a demonstração de resultado abrangente, nem a DFC. Tá? Aí ele pergunta, por ter obrigatória, só restou letras A e B, né? E o CTA 12, é o comunicado técnico que trata desse tema e que está reproduzido nas nossas aulas, diz, olha, a DVA deve ser tratada no parágrafo de outros assuntos e não no parágrafo de opinião, porque de acordo com o referencial internacional, ela não é obrigatória, né? E a gente explica isso sempre com mais detalhe, de maneira que essa letra A aqui, por ter obrigatoriedade recente, foi para o beleléu e a gente ficou com o gabarito da 44,
letra B de bola. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, só procurar aí no @Prof. Guilherme Santana lá no Instagram. Vou aproveitar, vou deixar aqui. E a gente troca uma ideia sobre isso. Beleza? Saudações, bons estudos, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.